Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, agora para a gente falar do mercado do boi. Mercado do boi que está buscando aí o seu preço de equilíbrio da arroba, depois da estratégia dos frigoríficos de se retirarem das compras, enfim, algum retorno já aconteceu, mas os pecuaristas também estão diante de uma condição aí de oferta ainda restrita. Conseguiram, reduziram aí, pelo menos os negócios que estão ocorrendo agora estão em patamares menores do que aqueles que a gente viu há 2, 3 semanas atrás, principalmente no pico da alta dos preços aqui no Brasil. A gente agora vai conversar com o Fernando Henrique Iglesias, ele é lá da Safras e Mercado. O Fernando vai nos trazer informações do mercado, né? Que momento é esse e o que a gente pode esperar em relação ao comportamento de preços. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dá para dizer que já temos aí um preço de equilíbrio para a arroba do boi já, Fernando? Ou o mercado ainda está testando esse patamar? Boa tarde a todos que nos acompanham. Por enquanto, a gente vê os frigoríficos tentando alguma coisa ainda, principalmente os maior porte, abaixo dos R$280 por arroba, tá? Mas são negócios bem pontuais que acontecem a 275, por exemplo. A concentração de negócios no interior de São Paulo acontece a 280 por arroba e parece que vai ficar nesse patamar aí pelo menos até o final da semana. A gente precisa considerar que, como você bem falou aí, a oferta de animais terminados no geral é restrita, há uma enorme dependência dessa oferta de confinados, não tem nenhuma expectativa da entrada de animais de safra no mercado até o final do primeiro trimestre. A gente vem de uma estiagem prolongada no centro-oeste do país e isso atrasou todo o desenvolvimento dos animais. Então, vamos depender exclusivamente da oferta de confinados daqui até o final do ano. Esse movimento feito pelos frigoríficos de sair das compras, ele tinha como argumento o fato dos frigoríficos não estarem conseguindo ter renda, né, Fernando? Nesses patamares aí, nesse patamar dos 280, já começa a remunerar os frigoríficos? Olha, a grande questão é aquela que a gente tem discutido aí nessas nossas entrevistas ao longo desse semestre. O frigorífico que está exportando para o mercado chinês tem uma situação muito privilegiada no mercado nesse momento, uma margem operacional bastante satisfatória. Agora, frigoríficos que só atuam no mercado doméstico, que são a grande maioria dos frigoríficos brasileiros, eles continuam muito pressionados. Essa arroba do boi de 280 ainda é onerosa para os frigoríficos. A gente tem que pensar que a conta da carne fecha em R$279 nesse momento, ou seja, ainda há um aperto dessa margem no nosso mercado doméstico. Essa conta que você fez de 279 é já incluindo os subprodutos, não? Incluindo couro, sebo bovino e farinha de carne na conta. Então, realmente é uma situação pouco complicada, né, para os frigoríficos também, né? Não é só para o pecuarista. A gente tem que falar também que o custo do pecuarista em 2020 também é muito alto. A gente tem preços do mercado de reposição em patamar recorde, tem preços do milho muito caro, do farelo de soja. Então, para quem é confinador, a situação, a estrutura de custo também é pesada. Então, a gente está num período bastante complexo desse mercado, que os custos, no geral, são muito elevados nesse final de 2020. Isso não se restringe só à pecuária de corte. Outros setores da economia também atravessam por esse problema, essa inflação de insumos. Uhum. Fernando, então daí a gente tem que analisar então duas pontas. A questão do custo, por exemplo, com esse arrefecimento do preço da arroba, teve algum movimento parecido também em relação ao preço da reposição ou nesse caso o mercado segue firme? O mercado de reposição ainda é muito firme. Tem negócios envolvendo bezerro no interior de São Paulo até R$3.000 por cabeça. Então, né? Preços muito aquecidos e não tem, por enquanto, essa perspectiva de mudança em função das situações que envolvem o ciclo pecuário. Não tem como a gente sabe, a pecuária é uma atividade de ciclo longo. Então, para você criar um bezerro novo, para sua matriz gerar um bezerro e assim por diante, e ele ser comercializado, tudo isso leva um tempo bastante extensivo. Então, a gente vê os desdobramentos agora da operação carne fraca no mercado brasileiro, agora em relação ao plantel de matrizes, produção de bezerros e assim por diante. Então, a gente vai ver
esse impacto da alta dos preços do bezerro de 2020 lá para 2022. Então, a atividade de ciclo longo tem essas características, tem essas peculiaridades. Muito bem. Então, do lado do produtor ainda está bastante apertado. Do lado da indústria, esse custo também está apertado e isso dependeria de de um repasse aí no preço da carne, né? Do preço da carne. Isso está acontecendo, a carne estabilizou, a carne recuou, seguindo aí a tendência da arroba. Como é que está isso, Fernando? Preços da carne ainda estão firmes, tá? A gente vê o movimento de alta acontecendo de uma maneira mais cadenciada agora. A gente não vê tanto um ímpeto de alta tão forte para a carne bovina. O que acontece é outro aspecto que a gente já abordou bastante, que é a limitação do consumidor brasileiro em absorver tantos reajustes de um determinado produto. É bastante simples, ele está pressionado em função da pandemia, a gente vê desemprego em níveis alarmantes, a parcela do auxílio emergencial, que antes era de R$600, agora já caiu para 300. Ou seja, a gente tem mudanças nesse padrão de consumo. O que a gente tem de positivo para a demanda nesse final de ano? O próprio final de ano. A gente tem as festividades, a gente tem a entrada do 13º salário, outras bonificações, abono de férias, enfim. Tudo isso, apesar de a gente estar num ano complicadíssimo, uma economia debilitada em função da pandemia, esse último bimestre vai ser o nosso auge da demanda para esse ano de 2020. Ela com certeza vai ser inferior em relação ao ano passado, em número de vendas do varejo, assim por diante, mas vai ser o ápice da nossa demanda em 2020. E isso pode motivar alguma alta, lógico. Ela não vai ser muito mais agressiva do que já foi. A gente não vai ver um corte traseiro, por exemplo, batendo R$22, R$23 no mercado paulista daqui até o final do ano. Não tem espaço para isso. O consumidor está migrando cada vez mais para proteínas mais acessíveis e é aí que a carne de frango tem ganho muito mercado nesse último trimestre de 2020. Então você ainda vê uma possibilidade de ao menos uma correção no preço da carne no atacado ainda, Fernando? Movimento moderado apenas, tá? Não vai ser algo assim tão agressivo. A gente viu, por exemplo, nesse segundo semestre, o corte traseiro saindo de R$16 e agora já superou os 20. Então, foi um movimento bem agressivo. Hoje, o corte dianteiro já está na casa dos R$16. Então, é difícil você mensurar que vai haver uma outra explosão desses preços. Muito em função dessa limitação do consumidor brasileiro. Tá, mas mesmo que haja esse aumento pontual aí, isso pode ser repassado para a arroba tem fôlego para subir, ou meio que a arroba já está com o preço projetado e, enfim, ditado aí pelo mercado, Fernando? Aparentemente, a gente já está próximo desse ponto de equilíbrio do mercado. A gente vai... Né? Preços aí não vão ter tanto espaço para uma reação tão agressiva, aqueles R$300 que a gente viu na virada de mês. Provavelmente não vão ser repetidas aqui até dezembro. Vai depender muito de como o nosso principal importador vai atuar no mercado. Se a China vai absorver ainda mais proteína animal brasileira no mês de dezembro, ou se vai manter o seu ritmo de compras aí, que é muito bom, a gente precisa ressaltar isso. A China compra muita proteína animal, mas tem que ver se vai conseguir comprar ainda mais volumes, ainda mais agressivos nesse mês de dezembro. Esse vai ser um grande ponto para ver se há mais espaços para reajustes da arroba do boi gordo. Tá. A arroba do boi, então, para ser reajustada, depende mais das exportações e do ritmo delas do que propriamente de uma variação de preços da carne no mercado interno, então. Exatamente. Infelizmente, a gente está muito perto do nosso limite aqui no mercado doméstico. Uhum. A gente sente que não há tanto espaço assim para a reação da carne no atacado, justamente em função de todas as limitações que o consumidor brasileiro enfrenta nesse ano de pandemia. Então, são situações delicadas que acabam cerceando a nossa demanda. Então tá, já que a exportação vai ser importante, vamos entender o movimento da exportação. Ontem saiu aquele acompanhamento semanal, né, das exportações na terceira semana e no caso específico da carne bovina, houve uma desaceleração aí no volume exportado na terceira semana de novembro. É algum indicativo, é alguma preocupação, enfim, como é que você avalia esse momento, Fernando?
Esse tipo de movimento dentro do mês tem que ser encarado até com alguma naturalidade, não é algo assim anormal de acontecer. A gente já viu movimentos parecidos em setembro, em outubro, então não é necessariamente uma novidade. A gente entra numa primeira quinzena mais forte de exportação e começa a desacelerar ao longo do mês, mas nada assim que seja preocupante, que vai impactar no resultado final. A gente vai ter um saldo muito bom de exportações em novembro, assim como no restante do ano. Novamente, nosso principal cliente é a China, sem dúvida alguma, comprando muita carne do Brasil nesse ano de 2020. Lógico, a gente tem um sinal de alerta ligado, e a China tem emitido notas, tem lançado comunicados ao mercado alertando para a presença de coronavírus em embalagens de proteína animal, e não só de proteína animal brasileira. É sempre bom a gente pontuar isso. Na primeira quinzena de novembro, foram mais de 90 unidades frigoríficas ao redor do mundo, seja de carnes, de pescado e assim por diante, autuadas em função da presença de coronavírus. A gente não tem Fernando, comprovação, sim. Oi. pode complementar, desculpa, eu te interferi aí. Não tem comprovação o Não, quê? tudo bem. Científica? Não tem comprovação científica alguma que o coronavírus pode ser transmitido via embalagem, mas a China toma esse tipo de medida no mercado e não é de hoje, já adota esse tipo de estratégia aí desde junho, que a gente tem notícias, tem informações desse tipo de medida. A impressão que passa no mercado é que ela usa esse tipo de situação para renegociar contratos, Eu ia chegar para pagar menos. Eu ia chegar nesse ponto. Como é que a gente deve avaliar isso? É uma redução da demanda chinesa ou é uma tentativa, uma estratégia apenas para renegociar contrato? Acho que você já respondeu, né? É uma estratégia que a gente nem precisa esperar acontecer, né, Fernando? É meio que normal de acontecer vindo da China, né? Tem que imaginar que a China distorceu completamente o mercado mundial de proteína animal. Essa necessidade de compra que a PSA formou, com isso ela teve que importar carne muito cara, preços muito altos, principalmente no segundo semestre do ano passado. Sim. Então essa tentativa de renegociar preços, pagar menos por um determinado produto, tem que ser encarada também com naturalidade. A questão é que eles ainda têm uma necessidade de compra, a lacuna de oferta continua presente no mercado chinês, apesar das notícias de recomposição do rebanho de matrizes e etc. A gente tem que pensar que suinocultura é uma atividade de ciclo demorado também. Não se nasce leitão da noite para o dia para ir para o abate. Então, é algo que requer um certo tempo, demanda de um certo tempo, para que esse crescimento do plantel de matrizes se traduza em produção de carnes. Então, vai levar um tempinho para a China estar autossuficiente novamente. E a participação da carne bovina brasileira é expressiva nesse volume de exportação chinesa, né? Sim, a China comprou em torno de 1,7 milhão de toneladas de carne bovina em 2020 e ao menos 50% desse volume foi de carne bovina brasileira. Então, é um potencial de vendas muito expressivo, né? E não existe um outro produtor em escala mundial capaz de substituir o Brasil no mercado de carne bovina, pelo menos. Os Estados Unidos até têm uma capacidade produtiva maior que a brasileira para a pecuária, mas eles têm um consumo interno muito forte, muito aquecido, eles não iam abrir mão da sua demanda doméstica para atender o mercado chinês. Ou seja, sua expectativa é de que a China continue demandando? Ano que vem, pelo menos, a 2021 inteiro, a China vai seguir muito atuante no mercado de proteína animal. Né? Ela precisa cobrir uma lacuna de oferta aí de 10 a 15 milhões de toneladas. Esse continua sendo o grande diferencial para o setor carne. Mudou completamente as regras do jogo aí para o setor. A gente viu 2019, 2020 um descolamento de preços muito agressivo no mercado doméstico. E esse impulso das exportações aí nesses últimos meses tem um papel muito importante em todo esse cenário. Uhum. Mas isso não quer dizer também, né, Fernando, que a China vai estar disposta a pagar qualquer preço. Pelo que a gente tem visto aí pelos últimos acontecimentos, ela vai brigar por preços melhores para ela, certo? Ah, com certeza, não tenha dúvida em relação a isso. A China vai atuar no mercado de uma maneira que ela consiga o melhor preço possível
para atender às suas necessidades. A gente tem que pensar que a China está em véspera de ano novo lunar, então ela começa a sua programação para atender o seu principal feriado. Passado esse último bimestre, em que a China vai comprar mais para atender essa demanda do ano novo lunar, ela dá uma esfriada nos embarques, compra menos, que também é um movimento que tem que ser encarado com naturalidade. Isso já aconteceu em anos anteriores. É uma característica do mercado chinês especificamente. Agora, essa saída da China pode fazer o mercado despencar? Preço da arroba despencar? Bom, despencar eu não diria, né? Porque a oferta vai continuar restrita aí, pelo menos no primeiro bimestre. Mas sim, como a demanda tanto interna quanto externa vai retrair, existe um potencial para a queda dos preços da arroba do boi gordo, sim, no primeiro semestre. A gente tem que pensar que a demanda interna ela sai desse período de ápice de consumo que a gente vê no último semestre. E, como eu falei, exportações um pouco aquém do que a gente está acostumado a ver no segundo semestre. Então, o mercado realmente vai dar uma esfriada aí. Muito bem. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado futuro, para B3, a gente vê um descolamento muito grande, né, Fernando, do boi que está sendo praticado agora, né, até dezembro, novembro, por exemplo, 279, o dezembro 272, o janeiro 260, né, 263 aqui para mim. E o fevereiro, da mesma forma, 262. É um distanciamento bastante grande aí. Isso por enquanto, pela sua expectativa, é só expectativa de mercado ou pode de fato acontecer, Fernando? Por enquanto, é só uma expectativa de mercado aí para esse primeiro bimestre. Mas, sim, nada impede que isso aconteça. Vai depender muito de como vai estar a terminação de boiadas aí nesse início de safra de boi gordo, como que vai se comportar a demanda, se as exportações vão cair mais ou menos do que o esperado, enfim. Ainda é cedo para a gente avaliar, mas existe essa possibilidade, sim, dessa arroba do boi gordo ficar nessa faixa de 260, 265 no interior de São Paulo. Ainda assim, 260, quando a gente compara com o mesmo período desse início de ano aí, né? Onde a gente chegou a ver 180, 190, a diferença ou a valorização ainda é substancial, né, Fernando? Ah, sem dúvida. A gente tem que pensar que o ponto de mínima desse nosso ano de 2020 aí foi uns 185 a 190 por arroba e foi no auge das estratégias de distanciamento em São Paulo. Enfim, em todo caso, a gente vê uma valorização bem agressiva da arroba do boi gordo em 2020, apesar desse preço de 280 incomodar o pecuarista, porque já chegou a R$300, o preço é muito bom nesse segundo semestre. O movimento, semana a semana, foi muito agressivo, né? A arroba só valorizou aí por uns 4 meses em sequência. Então, desempenho bem positivo para a pecuária de corte em 2020. Legal. Meu caro Fernando, por enquanto, muito obrigado pela sua avaliação, sua análise aqui para a gente desse mercado. Um mercado que tem emoções ainda para trazer para o produtor e principalmente para o produtor que não se preparou, para o produtor que ainda está descoberto para o ano que vem. O produtor precisa ficar atento ao que pode acontecer no ano que vem e, portanto, precisa entender os cenários para adotar medidas já agora, né, Fernando? Exatamente. Existem mecanismos muito bons de proteção em bolsa, maneiras do pecuarista se precaver de mudanças da dinâmica de mercado. Então, existem formas dele reduzir eventuais movimentos de queda e assim por diante. Então, ficar atento às operações de hedge e assim por diante para você conseguir melhorar o resultado do seu negócio. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Valeu. Tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, analisando o mercado do boi aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi, de olho na tela. Olha aí o novembro subindo, 0,23%, R$ 279,95, buscando aí aquele patamar dos 280, citado pelo Fernando como ponto de equilíbrio aí para o mercado. Dezembro, 272,35, nesse caso queda de 0,2%.
Segundo o Fernando, dezembro ainda depende do ritmo das exportações, baseado apenas no ritmo de compras do mercado interno, não dá para garantir uma retomada do movimento de alta da arroba. O fato é que a carne ainda tem potencial para se valorizar, mas não diretamente repassando aí para a arroba. Para a arroba se valorizar, dependeria, portanto, da continuidade das boas exportações ao longo do mês de dezembro também. Janeiro, R$ 263,30, praticamente estável, positivo aí 0,02%, e fevereiro, R$ 262,00, queda de 1,67%, daí sim já a chegada da oferta de boi de pasto sendo considerada. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 289,70, com alta de 0,92%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.